Alô, você jovem cansado, seja muito bem-vindo a um programa que ainda não tem nome, que está sendo gravado agora domingo à noite, dia 6 de junho de 2021. Eu sou o Gustavo Moreira, vocês devem me conhecer do outro programa chamado Que Internacional, e estamos aqui com o nosso ilustríssimo, respeitoso, essa pessoa maravilhosa que está sempre do lado, né, na coxia dos jovens cansados, chamado Antônio Luiz. Antônio, seja muito bem-vindo à sua primeira aparição em vídeo nesta caralha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Uma noite linda. Reservei bastantes coisas maravilhosas para você, senhor Gustavo. Eu tenho certeza que vai ser uma merda. Gente, uma boa noite, é um prazer. Como o Gustavo falou, eu sou a peneira dos jovens cansados. Se vocês acham que o Gustavo ele é esquerda, é porque vocês não sabem a matéria crua que eu recebo. O Antônio é aqueles textos do Que Internacional, tá ligado? Aqueles comentários em texto que aparecem no programa, é o Antônio. Então, sim, sou eu mesmo. Aquele senso de humor delicioso. Antônio, então assim, eu vou pedir pra você começar. Aliás, deixa eu só explicar qual é a dinâmica do programa, o que a gente tá fazendo aqui, afinal de contas. Galera, a pira é muito simples. Eu preciso desabafar semanalmente, porque a gente mora na América Latina e eu preciso, sabe, então, né, é foda, é complicado. Você pode botar uns pi toda vez que eu fizer palavrão aqui, porque eu tenho certeza que eu vou xingar bastante, né? E a gente sabe como o YouTube é, né? Sim. Então, por gentileza, seja bacana comigo. Mas o que eu ia dizer? Eu preciso desabafar um pouco. A gente mora na América Latina, né? Então é um programa que, pra mim, é catártico, porque eu vou poder xingar todo mundo que eu quero xingar. Eu vou poder... É basicamente isso. Não tem mais outra desculpa, é só isso. Eu só quero xingar quem eu quero xingar. Então eu falo sobre direito e política, basicamente. E pra não ficar aquela coisa pesada, né? Pra que a gente tá gravando domingo à noite, né? Talvez seja no dia que a gente vai gravar a partir de agora. Pra não ficar aquela coisa pesada, né? A gente tem o Antônio aqui pra trazer coisas, né, mais lúdicas, mais wholesome, por assim dizer. O que você acha, Antônio? Qual que é a sua parte nesse programa? Eu pretendo trazer mais arte e cultura, mas claro que nada é não político. Então sempre vai ter alguma coisa que eu vou trazer pro Gus ficar com raiva, pro Gus concordar, pro Gustavo de repente xingar e concordar ou discordar, querendo ou não. Mas sempre, né, puxando mais pro entretenimento, pra cultura, pras artes. E pra dar nos meus nervos. Algumas notícias interessantes. E pra lidar os seus nervos, Gustavo. Porque você acha que é mole, cara? Você é latino-americano? Você acha que é assim, cara? Eu já tô triste, essa semana foi terrível. A cada dia tinha uma notícia nova e eu ficava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu devia ter sido músico. Antônio, então eu peço pra que você comece, né? Porque eu não quero, né, relembrar o trauma que foi essa semana. Então, por gentileza. Bom, eu começo com uma notícia leve e que é, na verdade, uma comemoração de um aniversário. Fazem 30 anos de Bigotten, senhor Gustavo. Você faz ideia do que é isso? Não, o que é um Bigotten? Bigotten é um filme experimental artístico que completou 30 anos. Ele foi lançado em 1991. Ele, na verdade, foi produzido em 89. Mas por que ele é importante? Bom, se você gosta de creepypasta, se você gosta de coisas sombrias, sinistras na internet, se você já assistiu algum filme de terror nos últimos 30 anos, você deve tudo o que você gosta a esse filme experimental chamado Bigotten. Bigotten vem do inglês toda a minha personalidade, beget. Antônio. É absolutamente toda a sua personalidade e você vai gostar do que eu vou te mostrar nesse momento, querido. Por gentileza. Espero que você esteja preparado pra isso. Pode crer, eu já vi isso antes, porque, né, eu como um bom jovem que andava na blogosfera há 10 anos atrás, para aqueles que lembram da experiência da internet brasileira em 2011, a gente tinha esse blog super famoso na época, o Medo B. Você lembra do Medo B, Antônio?
Eu tenho uma vaga lembrança do meu do B. O meu do B, ele era tipo, assim, conteúdo de terror genérico da internet. E a primeira vez que eu vi Begotten foi no meu do B. Então, por gentileza, mostra aí, velho. Faz tempo que eu não vejo isso. Não, perfeito. E logo de cara, eu só mostrando, aliás, muitas vezes, quando você vê um filme achado na Deep Web, um filme achado na Dark Web, esse filme é assustador, esse filme é amaldiçoado, se você assistir, você vai morrer em 2 semanas. Quase sempre são pessoas que pegam pedaços desse filme e colocam em alguma compilação, ou, na verdade, roubam, né? Sem dar crédito. Mas tudo bem. Sim. É literalmente só isso. A internet, tamo aí pra isso. E ele é extremamente controverso pra época e por muito tempo muitos críticos deixaram esse filme de lado porque ele começa com uma figura, se me permite, eu vou pôr aqui, eu acho que eu não posso pôr com som, porque, né, direitos autorais e tudo mais. Mas começa com essa figura perturbadora, certo? Convulsionando e se estripando, se degolando, tirando pra fora seus intestinos, suas entranhas e tal. Parece aula e de você medicina pode legal. Parece uma aula de medicina legal. Uhum. Que nos créditos é revelado God killing himself. Ou seja, Deus se matando. Isso, eu lembro disso. Eu lembra? achei super chocante na época, é super Ed, tá ligado? Super tipo, meu Deus, velho, imagine se Deus se matasse, tá ligado? Então assim... Perfeito, e cheio de simbolismo, porque das entranhas dele nascem Mãe Terra e... Perdão, Filho Terra, Mãe Terra. E o filme acompanha eles de forma mística ao longo das planícies e eles finalmente morrendo por diversas causas. Não vou dar os spoilers aqui pra quem quiser ver. E eu recomendo que veja. Eu sei que o filme não é pra qualquer um. A gente tá vendo as imagens aí. Não sei nem se eu vou pôr depois. Você mas que vê depois, velho. Não é pra qualquer um, né? Logo de cara. Não é um filme chocante. Ele é categorizado como um filme de horror experimental, não necessariamente de arte experimental, mas ele puxa enormes simbolismos justamente de mitos da criação, não só judaico-cristãos, mas alguns pagãos também, né? O filme ele é altamente censurado em diversos circuitos, se não em alguma galeria específica ou exposição específica, porque ele retrata também de maneira chocante não só essa cena assim, mas também cenas de estupro, cenas de violência em geral, tá? Ele deixa aberto a interpretação do telespectador, do observador, para trazer todos os significados presentes nessa obra. Que nem eu falei, se você tem qualquer tipo de afinidade pela estética de terror de internet que a gente tem hoje em dia, a estética de terror baseada em Deep Web que a gente tem hoje em dia, você deve tudo a esse filme, tá? Que é um filme experimental que o cara fez com 50 mil dólares na época. Muito, muito pouco, né? Cara, eu acho bem bacana porque o Begotten, ele tem uma estética que ela é tão bizarra, ela é tão medonha, ainda pros padrões atuais. Acho que, tipo, se a gente usar a gente costuma achar que padrões atuais significam grandes coisas, né? Mas é que a gente tá tão acostumado a ver literalmente qualquer coisa, né? Porque a tecnologia permite que a gente veja literalmente qualquer coisa que a gente venha a conceber. A gente tá acostumado com coisas que eram chocantes nos anos 80, por exemplo, ou nos anos 90. Principalmente filmes slasher, né? Com bastante sangue, Sim. bastante estranha, bastante gore, né? Mas Begotten, ele tem aquela coisa de ser creepy, né? Ele tem aquela coisa de ser, tipo, medonho. O Vsauce fez um vídeo sobre isso, né? Sobre, acho que Why Are Things Are Creepy, uma coisa do tipo, né? Deixa o link na descrição depois. Eu acho um vídeo maravilhoso pra a gente ter mais essa reflexão. Eu vou pôr o do Viçosa, assim como esse também. Eu vou pôr na descrição. Eu acho que eu não vou pôr muitas imagens e muito sons dele, não por direitos autorais. O autor dessa obra deixou ele em direitos livres, mas o YouTube, seu algoritmo, né? Qualquer coisinha que ele não concorde. Falando nisso, você viu que teve alguém que teve um copy strike por postar o hino da União Soviética
no YouTube. Tem alguém que é dono desse Eu não direito sei. autoral? Eu não sei, provavelmente quem executou o hino, tá ligado? Deve ter alguma coisa com a gravadora, algo do tipo. Mas, velho, é muito engraçado o conceito de, tipo, copyright strike no hino da União Soviética. Meu Sim. Deus do céu, a realidade é um troço muito estranho. Não é América Latina, sério, desculpa. É a realidade. É um troço estranho. Não, a realidade é medonha. E, que nem você muito falou, o que acontece com esse filme é que ele mexe com o seu Uncanny Valley. Se a gente for falar em... Sim, se a gente for- a máscara, né? Sim. Pra quem não sabe, é um conceito que eu desculpe se eu não sei se tem em português o nome certinho, mas entre o vale da certeza que eu estou do pico, certeza que eu estou seguro, e do pico, certeza que eu não estou seguro, eu estou em perigo, existe o vale onde as coisas mais assustadoras ficam, né? Onde os filmes mais assustadores, os filmes de terror mais eficazes se aproveitaram, né? Criando coisas que você não sabe se está em perigo, se é medonho, se é assustador, se eu devo fugir ou não, e etc. E aquela questão... desculpa, pode terminar. Perdão. Não, eu só ia falar que como ele atingiu esse tratamento, esse tom macabro com esse filme, que eu tô pulando umas partes pra... Ele é um filme de 89, certo? Ele não é tão antigo assim. Pra atingir esse efeito de filme antigo, ele foi justamente, né, passou por um tratamento bem minucioso, muito específico, tá? Por parte do diretor desse filme, que queria que fosse, né, como eu posso dizer, ele queria esse efeito, e dele tratava o filme várias vezes, tá? Pra justamente atingir um tom que ele queria de envelhecido, mas envelhecido mesmo, não um filtro, vamos dizer, da época. Sim, pode crer. O que eu ia dizer... E não... Desculpa, eu sou muito burro, mas o que eu ia falar também. Não tem música, apenas sons. Não sei se isso é muito creepy, velho. O que eu ia falar do Uncanny Valley era aquela questão que você estava falando ali, era da ambiguidade, né? Você fala de segurança e não, enfim, perigo e segurança, né? Mas é porque no Uncanny Valley é a forma de representação de coisas parecidas com coisas reais, né? Então, se você tem uma representação que, de um lado, obviamente não tem nada a ver com humanidade, né? É um desenho, é claramente um desenho, tá tudo ok. E se a coisa é muito real, se a coisa é uma representação perfeita de um ser humano, ela é, enfim, perfeita. E aí, mas quando você tá um pouco antes de chegar na perfeição, né? Você tem aquela ambiguidade que você estava comentando, eu acho que era isso que você estava comentando antes, né? Da ambiguidade de segurança, de estar em perigo ou não, né? Porque é uma situação estranha, é uma situação que você não consegue identificar muito bem o que é. Então gera aquela coisa meio... aquele sentimento estranho. Você, Tony, bota aquelas fotos clássicas de Uncanny Valley depois na edição. De tipo... I Feel Fantastic, aquele vídeo super creepy dos manequins, tá ligado? Porque é uma representação quase muito próxima da realidade, mas ainda não chega lá. E como não chega lá, é bizarro. É bizarro e ambíguo, e você não sabe se tá tudo bem ou não. Eu adoro esse rolê. Perfeito. E é tudo isso, né? Num filme americano independente, completamente cult e obscuro, de 91, completando seus 30 anos. Só queria dar um salve pra um filme lindo, né? É muito estranho que esse filme tenha 30 anos só, porque, como você falou, ele realmente parece, sei lá, coisa do impressionismo alemão, é isso? É aquela escola de cinema... Isso. Entre muitas das referências, né, que podemos tirar desse, tem o impressionismo alemão, tipo o Nosferatu, o gabinete do Dr. Caligari, que, querendo ou não, se você assiste hoje em dia, o fato de não ter falas, né, não ter sons exatamente do filme, porque são filmes da época muda do cinema, é um terror adicional hoje em dia, né? Ela dá um sentimento de inquietação
assistir aqueles filmes silenciosos que são pra ser de terror mesmo. É uma coisa que é muito bem emulada nesse filme, né? Você não tem movimentos claros do que as pessoas estão fazendo, você não tem um som claro do que tá acontecendo, você não tem ideia do que tá acontecendo, né? Uhum. É extremamente tudo muito ambíguo. E o filme também ele puxa bastante filosofia, por exemplo, Nietzsche, no seu niilismo, no final das contas, se você for interpretar bem a história. É uma história que baseada só em nascimento, morte, renascimento, renascimento, morte, renascimento, morte, sabe como? O pessoal só em ciclo de vida e não necessariamente no sentido pra isso tudo. Até que o filme começa com a morte de Deus, né? Se você parar pra analisar desta maneira. Um filme... E depois de Deus? Depois que Deus morrer, e aí? Perfeito? E é isso que eu comecei de maneira bem leve. Então, o vídeo começou. Essa foi a maneira leve de começar o vídeo. Essa foi a parte leve do vídeo, galera. Abandonar a esperança todos que entram. Antônio, você tem um senador que você mais odeie na sua vida, assim? Porque eu tenho. Uma pessoa que eu... Não, um senador. Que eu mais odeio, né? Um senador. Porque, assim, quando você é obrigado a ficar prestando atenção em política o tempo todo, você tem figuras-chave, assim, que você gosta e outros que você odeia. Eu tenho um senador que eu mais odeio, assim, também, pessoalmente. Vou marcar aqui, 2 segundos depois de começar a vez do Gustavo, esquerdamos. Eu acho... Calma, é que, assim, eu não esquerdei. Se eu for falar, assim... senador que eu odeio, cara. É uma competição tão acirrada. E nem seria, assim, os mais famosos, eu acho, assim. Os políticos mais famosos corruptos, eu sinto que eles ainda têm uma certa maquiavelidade, entende? Provavelmente ia ser um desses que é senador por um mandato só, que é só, tipo, o esgoto que passa pelo Senado, sabe? Ó, eu vou tentar não receber uma intimação pra responder sobre, sei lá, difamação e não calúnia, né, mas assim, difamação e injúria aqui pra... Então eu vou tentar manter, ó, suave. Mas assim, eu detesto, eu odeio, e esse sentimento pessoal que eu estou externalizando, enfim, é um sentimento, eu detesto o senador Eduardo Girão. Eu detesto esse homem. Assim, tudo que ele faz, assim, eu odeio. Por quê? E aqui... eu tô usando como fonte como fonte o site O Antagonista. Então, assim, eu só queria deixar isso claro. We're kinda desperate. Eu estou deixando isso claro. Mas olha só, Eduardo Girão, do Podemos, disse nessa terça-feira, dia 1º no caso, a CPI da Covid, que o futebol é muitas vezes o único lazer que o brasileiro tem no momento de hoje. Girão sugeriu, sem mostrar provas, que a autoestima e a alegria do futebol podem até melhorar a imunidade de quem assiste. Ele busca defender a ideia de o Brasil sediar a Copa América. A gente não pode politizar um tema desses, disse Girão. Em seu entendimento, não podem haver 2 pesos e 2 medidas para a realização de campeonatos de futebol. É isso. Nossa, é isso. É uma comparação tão ridícula querer comparar o campeonato... Primeiro que, assim, só porque estamos fazendo errado, é errado estar tendo competições esportivas. É errado. Sim. Mas é um daqueles errados em que se a gente não fizer nada, vai falir alguns clubes. E não é só Neymar, Casemiro, sei lá, o Messi, o Cristiano Ronaldo que jogam futebol. São trabalhadores que têm família, têm filho na escola, que joga no Bahia, daí depois tem que se mudar no meio do ano pra Belo Horizonte, depois pra lá, e depois voltar pro cu do mundo, depois voltar pra Porto Alegre. Então não é assim uma vida relativamente fácil, sabe? Então não é certo tá tendo campeonato brasileiro, mas tá tendo. Por que você vai errar em cima? E outra coisa, a gente não tá tendo público no jogo, a gente tá... não, vamos ter Copa América com público na final. Mano, assim...
eu não tenho nem palavras pra argumentar sobre isso, porque eu já não gostava do Girão faz um tempo. Aí ele veio com essa. E essa aqui eu tive que separar porque, assim, você já esmiuçou, acho que é a parte mais gritante, assim. Só que uma coisa que eu detesto dessa retórica dessa galera aí, assim, primeiro vou né, antecipar você porque que eu não gosto do Girão. O Girão, ele é um membro da CPI da Covid. E ele se declara independente. Ele não é, tá? Ele não é independente. Ele é 100% governista. Ele é 100% governista. Tudo que ele faz é governista. Só que eu não sei quem ele acha que ele tá tentando enganar. Eu não sei quem ele está tentando convencer. Mas ele tem um discurso de que ele é um senador independente. Só que assim, como eu disse, nada do que ele faz é independente. E aí ele vem com uns papinho mole. E é assim que tem que definir. Nesse ponto. Não é tipo, é uma falácia. Não, é papinho mole. É papinho mole. Isso aqui é papinho mole. Porque daí, toda vez que ele vem com uma justificativa bizarra pra defender um posicionamento bizarro. E esse aqui é mais um exemplo desses. E esse aqui é um clássico do bolsonarismo, do governismo geral. May I say the right wing? I don't know. Maybe. Porém, ele fala: a gente não pode politizar um tema desses. E o engraçado é que como que você não vai politizar um tema desses? Que, assim, tudo que envolve a organização de um campeonato esportivo é político. Essas pessoas que trabalham no Congresso Nacional, elas são políticas. E elas têm um discurso muito estranho de que determinadas coisas não podem ser politizadas. E, bicho, mas o seu trabalho é ser político. Você entende? Você entende que bizarrice que a gente tá em 2021? Assim, a gente vive esse surto coletivo onde, tipo, nós não podemos politizar as coisas. Porra, a gente vai fazer o quê no Congresso Nacional, então, pô? Jogar truco? Não, tá ligado? É que, assim, existem pequenas coisas nulas e extremamente cotidianas que não são políticas. Tipo, eu ir na padaria comprar um pão de queijo. Mas qualquer coisa feita em âmbito nacional, qualquer coisa cultural, esportiva, musical, seja o que for, é política. Né? Você pode não escrever assim, sou de direita, sou de esquerda, mas você tem uma consciência política, você tem uma ideologia na sua cabeça. Tudo que você faz é baseado nisso. Ponto. Pois é. Tenho o que dizer aí. Na realidade, talvez seja uma boa ideia ser eu... processado pelo Girão, porque daí a gente ia ganhar audiência. Era só isso, mas prossiga, desculpa te cortar. I really fucking hope not. Não, e isso era uma coisa que eu ia trazer pra você mais tarde, mas já que você mencionou, o Brasil, ele, apesar de ter uma história de futebol se misturando com política, porque futebol é político, a seleção brasileira e muitos jogadores brasileiros têm um histórico registrado de conservadorismo, né? Nunca foi assim lugar da seleção brasileira de futebol fazer um protesto contra um governo fascista. Pelo contrário, em 70 o Brasil ganhar a Copa do Mundo foi muito favorável para a imagem da ditadura militar, tá? Mas aí o que acontece? Não podemos ser políticos. Futebol e política separada. Tá rolando uma pandemia no país. Tá rolando uma pandemia no país. Ela está descontrolada. Perfeito. Não há temos estádios, temos os funcionários, mas não há infraestrutura para se haver um campeonato futebolístico internacional neste país. Que abrigue imprensa internacional. Que abrigue jogadores internacionais. E daí os jogadores, né, são convocados, eles saem da Europa, onde já estão sendo vacinados, onde já existe um controle, para vir para o Brasil, para um campeonato de última hora, certo? Arriscando suas carreiras. Eles falam que não, já vão vir por causa das eliminatórias, isso tranquilo, beleza, jogaram, sem público, porque tem que acontecer, beleza. E daí eles expressam, poxa, a gente não quer a Copa América. Nem expressaram. Não foi expressado que eles não querem. Claro que eles estão descontentes com a realização da Copa América,
houve uma reunião com o Tite, e daí o Tite foi lá conversar com o presidente da CBF. Um não posicionamento de um posicionamento a favor é considerado a maior coisa que a seleção brasileira já fez, tá? Foi isso que aconteceu. Não foi o Casemiro falando, não, porque não vai ter Copa América, a gente não vai jogar e é isso. Não foi o Casemiro ajoelhando no gramado. Não foi isso. Foi só ele uma entrevista. Ó, ele falou, todos nós temos a mesma opinião. A gente já expressou. Ele até falou, eu vi a entrevista do Casemiro. A Juliana Paz, ela não querer ser isentona, isso não me admira. O que me admira é o Casemiro. E principalmente a reação ao Casemiro. Porque o Casemiro, ele até reconheceu, tem uma hierarquia, né? Não podemos sempre falar o que queremos. Ele falou isso, não podemos sempre falar o que queremos, mas estamos todos juntos. E não falou assim em voz alta pra Globo, ao vivaço, não queremos ter a Copa América. Só falou, estamos descontentes com a situação. Não vai ter Copa. Não falou isso. Mas eu gosto que virou a maior notícia bombástica da história do futebol nos últimos 20 anos. O posicionamento de não posicionamento pelo a favor, blá. Daí, não, beleza, futebol e política separado. Mas agora tem papo de demitir o Tite e contratar o Renato Gaúcho, que é bolsominion. Eles estão aparelhando tudo, Antônio. Não, e lembra que eu tenho uma raiva dessa palavra aqui. O negócio pra falar que tem que privatizar tudo é pra não ter aparelhamento do Estado. Pra daí o cara vir lá aparelhar e privatizar o Estado. Perfeito. Qual foi o ponto, galera? Pra que adiantou todos esses 2, 3 anos, tá ligado? Que desperdício de tempo de vida, cara. Mano, um abraço pro Bento Ribeiro, que em 2013 já falava que a população brasileira não é burra. Ela só é potencialmente fascista. Ela só é mal informada e potencialmente fascista. O brasileiro mostra que não é trouxa, não. Só mal informado e potencialmente fascista. Perfeito. É isso, cara. E agora a galera xingando, agora é efetivamente fora fascista. Tite, não sei o que. E fora Tite, não sei o que e tal. Eu fico, cara, vocês estão brincando. O presidente da CBF foi afastado, porque não sei se alguém aí viver debaixo de uma rocha, não sabe. Uma das instituições mais corruptas do Brasil é a CBF, tá? Que é irônico, inclusive mas um talvez símbolo até do combate à corrupção é a CBF. Eu queria deixar claro essa ironia muito apropriada, na verdade, que bolsonaristas gostam de ir com camiseta da CBF pra protestar. Eu acho, na verdade, muito de acordo, porque é toda uma imagem dourada de estabilidade e existe um respeito ao que a CBF já fez, respeito à contribuição que a seleção brasileira já teve à cultura, mas é uma das mais corruptas do mundo. O presidente da CBF, ele está sob escândalos, tá? Escândalo é atrás de escândalo de corrupção. Ele foi afastado agora, afastamento de 1 mês. Mas eu falando com os amigos meus, ele falou, cara, isso é férias. Isso é férias. Ele vai ficar 30 dias sem trabalhar no Rio de Janeiro, depois voltamos às atividades como sempre. E é isso, cara. E Copa América no Brasil, então, com final com público. E pau no seu cu, tá ligado? Ai, eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado. É cansativo. É a minha vez ou é a sua? É a sua. Você falou da Copa América. Eu falei do Girão e a gente acabou indo pra Copa América logo em seguida. Mas eu vou, então. Eu vou dar limpar o seu paladar. Tá, manda. Porque a minha próxima é assim, eu não sei onde eu vou parar. Eu vou começar a falar e eu não sei mais o que vai acontecer, tá ligado? Artista italiano vende escultura invisível por mais de $18 mil. Eu vou deixar você. Essa escultura invisível, ela não é... Assim, eu acho que não tem nada a ver, mas eu preciso perguntar, pra não parecer, né, uma pessoa arrogante.
Isso não tem nada a ver com aquele negócio de fazer arte digital que as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? Não. É isso mesmo. Tem a ver, é uma possível relação, mas não, é uma escultura imaterial que só existe, tá aqui minhas anotações, na cabeça do artista, atinge 15 mil euros em leilão, senhor Gustavo. E ela se chama, você que tá no Duolingo à frente de mim, Lo Sono, que em italiano significa, meu querido, eu sou. Perfeito. E ela é uma... E tem aqui, ó, eu vou até ler. Tem a única coisa que você recebe ao comprar essa arte é o papel de autenticação que possui instruções de como você deve expor a sua escultura imaterial, a sua escultura imaginável. De collocare in abitazione privata, com um espaço libero para qualsiasi incombro de cerca. Ou seja, colocar em um espaço arejado, sem muita presença do sol e sem muita circulação de pessoas, para sua escultura invisível, para sua escultura imaginária poder ficar em paz. Reações? Eu vou dissertar sobre ela mais, mas eu quero suas iniciais impressões. Eu prossigo tentando tem alguma Não, vai lá. Tem alguma pegadinha nisso, assim, que eu não estou captando? Tem o mundo da arte, essa é a pegadinha. Tem algo que justifique? É isso que eu pergunto, porque assim, eu não ligo se você tá vendendo arte digital com blockchain e fazendo ela ser uma one of a kind, uma coisa feia que você fez ali no sei lá, no programa que você usa pra desenhar no tablet, tá ligado? Tudo bem, beleza, joia, bacana. Mas o maluco, ele efetivamente pagou 15 mil euros num pedaço de papel? Ele pagou 15 mil euros num pedaço de papel, tá? Que é a única forma de provar que ele é dono. É o certificado de trouxa dele? E aqui, né, tem duas interpretações cabíveis. Há quem diga que é um passo à frente do que Duchamp, né, do que Marcel Duchamp fez em 1917, quando ele deu uma guinada no mundo da arte e ele pegou um objeto que não era artístico e simplesmente o deu um significado artístico. O mictório. Mudando... Isto, perfeito, o mictório. Ninguém tinha feito isso, pelo menos não em uma galeria onde todo mundo estivesse vendo e fosse capturado. Branco. Mas perfeito. Então, um passo adiante disso. Ou muitas pessoas falam que é uma resposta justamente ao que você falou de arte digital. Onde, perfeito, você é dono de uma coisa que só existe no espaço digital. Tá, e você tem uma autenticação. A ideia do artista é: essa arte só existe no mundo imaginário da minha e da sua mente. E você só tem um papel para provar. Perfeito? Tá, olha só. Como ato... Assim, se isso for considerado arte no sentido de ser uma espécie de uma performance, assim, eu não acharia tão exagero você defender nesse sentido. Porém, eu acho que quando ele pensou nisso, ele falou: nossa, eu vou embolsar uns 15 conto e fazer um ponto que a galera vai ficar discutindo por décadas. Sim. E justamente o artista, ele recusa as duas interpretações. Ele pensa mais no sentido que a arte dele é o vácuo, tá? O vácuo, ele possui energia, o vácuo, ele possui uma potencialidade, certo? E é nessa ideia que ele pensa as esculturas dele. Elas existem na sua imaginação e na minha imaginação, e essa não foi a primeira escultura invisível e material, como queira chamar, como seja o mais correto, que ele criou. Ele, na verdade, ele criou duas outras. Uma é Afrodite, alguma coisa, que agora me perdoem, que
que eu não lembro, que tá na rua de Nova York. E a outra é Buda Não, mas tem repousando. uma estátua lá. Tem uma estátua lá. Não, então, não tem uma estátua. Não tem uma estátua lá. Mas tá em Nova Tem um York. perímetro, Mas não tem mas tá em estátua. Nova York. Mas é uma estátua que não existe, que tá lá em Nova York, tem um perímetro e tem uma plaquinha no chão, tá? E ali tá escrito, ó, estátua Afrodite... Ai, perdão, agora me perdi com o nome. Mas então, essa é a pilha dele, é a arte que existe no vácuo, tá? Claro que ele é um artista já conhecido com outras artes, ou artes físicas, vamos dizer assim, mas esse artista ele tem pirado nessa ideia do imaginário, né? Ele tem pirado mesmo. Tem pirado. Mano, assim, eu torço todos os dias pra que a gente realmente viva numa simulação. Assim, é de verdade, eu quero ser uma simulação. Porque só isso explica várias coisas. Só isso. Não, na realidade não é só isso, mas é a versão menos estranha da explicação. Você fala, é claro, é uma simulação. Óbvio. Óbvio. Claro. Falando em simulação, eu comentei com você essa semana, mas eu não vi que você não teve nenhuma reação. Qual que é você tá acompanhando esse rolê dos OVNIs ou não? Que estão surgindo novos objetos voadores não identificados? Não, que é tipo meio que o Pentágono meio que liberando umas imagens de OVNIs que são verdadeiras, assim, elas não são tipo, é uma montagem. Não, as imagens são verdadeiras e os objetos voadores não identificados se movem de maneira super estranha. E tipo, saiu uma matéria no New York Times sobre isso em 2017, mas parece que tem uma audiência no Congresso que ia ser entregue ao Congresso, aos congressistas, as informações sobre esse rolê dos OVNIs, tá ligado? Assim, não, pelo que eu tinha visto, ia demorar pra sair pro público. A primeira era uma audiência privada no Congresso, depois ia a público. Mas assim, estranho, né? É só isso que eu tenho pra dizer. É porque, é que assim, sendo um pouco cético agora, o que foi admitido é que existem objetos voadores que não foram identificados e que eles não sabem identificar o que é. E é basicamente isso. E lógico que daí isso dá margem pra que seja tipo, tecnologia desconhecida, testes ultra secretos, sabe Deus. Enfim, não sabemos o que é. Sim. É lógico que a parte mais bizarra disso tudo é, tipo, é um objeto que o governo dos Estados Unidos, publicamente pelo menos, não consegue identificar. E se move de uma forma que a maneira como nós encaramos a tecnologia atualmente não seria possível que fosse dessa forma. Então, lógico, isso é um pouco assustador. Sim, é um pouco assustador porque isso pode ser, tipo, algo tipo, uma tecnologia secreta, bizarra, humana. Isso é assustador. Uma tecnologia secreta, bizarra, alienígena, isso também é assustador. Então é sempre meio assustador. Só que isso me fez pensar o seguinte. É claro que... Não tô falando que aliens existem. Não é isso que eu estou falando. Tô falando que eles não existem também. Mas assim... É claro que em 2021, se aliens existissem e viessem a público, a gente não ia surtar. Ia ser só tipo um meme, tá ligado? Porque é isso que acontece. É isso que acontece, a gente tá dessensibilizado, a gente vê coisas bizarras, a gente viu tipo, os Estados Unidos têm campos de concentração? Pode crer. Sei lá, as pessoas, elas criaram universos paralelos e elas trabalham pro governo. Tipo, no caso, os senadores governistas na CPI que inventam realidades paralelas e aí a gente é obrigado a debater cloroquina como se fosse um debate científico sério. Aí a gente fica dessensibilizado com essas coisas. E aí, se aliens existem, é óbvio que a gente vai ficar só, tipo... Pode crer, aliens existem. Pode crer. É só isso. Como se o governo tivesse só mencionado o seu tipo sanguíneo pra gente, tá ligado? Positivo, pode crer. Tá ligado? O que você vai fazer? A gente não vai surtar. Esse que é o ponto, a gente não vai surtar. Mas você bota fé que se for uma tecnologia, se for um alienígena, eu tenho menos medo do que se for uma tecnologia humana que os Estados Unidos não sabem? Então, velho, né? Porque isso significa que se isso acontece sempre, a gente tá falando de vida inteligente out there, lá fora, que tá, tipo, observando a gente uma cara e não fez nada, tá ligado? Então, tipo... Sim. E é isso. Mas agora, se tem uma tecnologia drone ultra foda nos Estados Unidos
que não é dos Estados Unidos, né? Sabe Deus de quem? Sim. Pelo amor de Deus, Cara, é muito estranho. Eu não sei o que é mais assustador. Se é Putin tendo uma tecnologia que o exército americano não sabe, aterrorizante. Se é uma tecnologia de alguma agência dos Estados Unidos que tá trabalhando sozinha e daí o resto dos Estados Unidos não sabe. E que negou. Aterrorizante. E que nega pro resto dos Estados Unidos, o que é muito assustador. É Sim, muito assustador. Ou 3, que é um daqueles grupos que eu começo a ter um pouquinho mais de medo, que eu escuto mais burbúrios e mais barulho na internet, alguns canais da internet, de algum grupo miliciano americano. Diga-se de passagem que, né, se a invasão do Capitol aconteceu e, né, em sua maioria só baderneiros, mas já foi identificado que tinha umas pessoas que sabiam muito bem o que estavam fazendo ali e que foram protocolos de segurança avançadíssimos. Golpista tem proteger... em todo lugar. Tem. Então, eu não sei o que me dá mais medo, Gustavo. Porque se for um alienígena, sinceramente, se for alienígenas que descobriram velocidade de dobra, estão a milhões de anos-luz de seu planeta de origem, estrela de origem, sistema solar de origem, que se foda, eles estão nos observando cientificamente. Sabe? Cientificamente, eles não vão nos explodir, eles não vão começar a nos escravizar imediatamente. Eles podem dar um jeito de pegar minério, eles podem dar um jeito de pegar qualquer, seja combustível natural que a gente saiba que existe ou que a gente nem faça ideia que dá pra ser usado. Não sei. Mas eles não vão nos explodir. Eu tenho medo que a Rússia e os Estados Unidos um dia, Putin e Trump, quando ele for reeleito em 2024, porque os Estados Unidos é burro bastante de fazer isso de volta. Pode ter certeza. E vai ter alguma brincadeira. E outra coisa, quem você quer que ganhe, Gus? Rússia ou Estados Unidos? Próximo tópico. Vocês percebem que então a gente não tem um ponto específico neste programa, né? A gente só fala literalmente a primeira coisa que vem na cabeça. E foi literalmente isso que eu fiz também, porque eu lembrei desse negócio dos OVNIs. E aí eu precisei falar. E eu me senti muito estranho por um momento, porque eu me senti um daqueles youtubers conspiracionistas, e tendo que isso aqui é um programa sério de notícias. Tá ligado? Isso aqui é um programa sério e eu estava falando sobre OVNIs, eu me sinto meio estranho. Mas fazer o quê? É notícia. É notícia. Bota o link depois, bota aí na tela o negócio pra falar que eu não estou mentindo. E Gustavo, e o buraco no México que fica cada vez maior, você acha que tem a ver com os aliens? A gente vai parar de falar sobre aliens agora. A gente vai falar sobre outras coisas. Não, tem um buraco que continua expandindo no México. Você acha que tem a ver com alienígenas? Não, isso deve ser um fenômeno geológico estranho. Você ia falar algum próximo ponto? O próximo ponto já é meu pra eu surtar. O próximo ponto é você, pode surtar. Você não ia falar um negócio antes? Não, eu ia falar do México, eu falei da Copa América, obra de arte invisível, pra você ficar feliz. E 30 anos de bigode pra você realmente ficar feliz. Tá bom. Eu já tô passando mal. Antônio. Você tem acompanhado as motociatas do Bolsonaro? Sim. Isso lembra bastante outro líder europeu com um perfil muito parecido com o Bolsonaro. Que fazia a mesma coisa. Que também fazia motociatas com seus seguidores, os seus leais seguidores. Então. Esse negócio de motociata cara, primeiro que passeatas e protestos a favor sempre foram um troço muito estranho pra mim. Aí os malucos começaram a fazer motociata. E aí, numa dessas motociatas, ali por final de maio, você deve lembrar, apareceu o general Pazuzu no caminhão de som do Boronelson. E o general, ele foi lá e falou umas paradas, tipo, haha, o presidente é gente boa, ou uma coisa genérica do tipo. E é isso. E a gente precisa lembrar, né, que o general Pazuello, ele é um general da ativo do exército. E o exército tem aquele troço ali, você deve saber, né, chamado
hierarquia e disciplina, uns troços assim, né? Que eles falam que eles têm. Sim. E segundo esse negócio aí, esses regulamentos internos do exército, eles não poderiam, em tese, estar se manifestando politicamente, né? Porque qual que é o problema da manifestação política do exército, né? Significa que se um maluco ele pode apoiar o presidente da república, o amiguinho dele, em teoria, pode apoiar o opositor do presidente da república, né? Uhum. Então, se a gente, por exemplo, tem, sei lá, um general dando rolê com o Lula no sindicato lá dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ia ser um pouco perturbador pra muita gente, né? Sim. Um pouco estranho, né? E aí o que acontece? O exército, as forças armadas, elas devem ser devem ser órgãos de Estado. O que significa um órgão ser um órgão de Estado? Ele significa que ele faz parte da burocracia estatal, ele não tem nada a ver com o governo. O governo é quem a gente vota transitoriamente para definir os rumos políticos temporariamente, né? Quais são as atitudes políticas que a gente precisa estar tomando em determinado momento histórico. E o Estado é o Estado. Então a gente tem o Estado brasileiro e os governos da FHC, os governos do Lula, os governos da Dilma, o governo do Temer e o do Bolsonaro. Então, o exército, ele não poderia estar, né, em tese, né, no mundo das ideias, idealmente, no dever ser, em teoria, se manifestando politicamente a favor de ninguém. Porque é pra ser um troço transitório, né? E aí o que faz? O general Pazuello vai lá, dá um rolê no caminhão de som, né? E aí o exército ele decide abrir um procedimento administrativo pra apurar a responsabilidade do Pazuello. E bacana, e a gente teve vários murmurinhos na imprensa sobre o que ia ser feito, como ia ser feito. Tinha gente que era, tipo, gente, né, quando eu falo assim, são informações que pessoas que ocupam posições de poder dão pra mídia, né? Então, assim, a gente tem um burburinho ali, a gente nunca sabe exatamente o que acontece nos bastidores, mas a gente tem fontes jornalísticas que vão falando e pincelando, a gente consegue tentar entender qual era o panorama da situação. E o que era dito, né, é que existia uma tendência do alto comando do exército de querer punir o Pazuello, né? De que aquilo era uma situação que desafiava, né, a hierarquia e a disciplina do exército, né, contra a politização, etc e tal, porque muitas coisas de péssimo vem da ideia de politização das Forças Armadas, a gente sabe, né? Porque nós somos latino-americanos e essa basicamente é isso que a gente faz golpes militares. Mas isso é papo pro que internacional, não é papo pra mim. Mas o ponto é, a gente sabe o perigo disso, né? E a gente sabe também que é um general da ativa, um general de 4 estrelas, né? Ele é um general intendente, então ele não consegue subir mais do que isso. Não, 3 estrelas, né? A patente máxima é 4 estrelas, eu acho. E, enfim, ele é uma estrela a menos do que a patente máxima do exército. Não lembro qual é. Depois você bota na edição na tela e qualquer coisa o número de estrelas do Pazuello. Mas ele, enfim, da carreira dele como general, enfim, general intendente, ele chegou no auge da carreira, né? E é muito perigoso que alguém do auge da carreira vinha se manifestando da forma como ele se manifestou. Então a gente tava com aquela sensação de que não, a gente vai haver alguma punição pro Pazuello, né, do comando do exército. Ainda que seja uma punição branda, né? Porque as opções eram prisão ali por 30 dias, né? Prisão disciplinar por 30 dias, que é a sanção máxima da situação. Ou até uma advertência verbal, que é bem paia, mas assim, é alguma coisa, sabe? Uma advertência verbal. Advertência verbal para general de 3 estrelas. Assim... Eficaz pra caralho. É bad vibes, sim, mas é alguma coisa. É um ato, sabe? Mas beleza. E aí a gente ficou nessa de vamos punir o Pazuello. Daí o que o Boronelson fez? O Boronelson, ele foi lá e deu um cargo de 16 mil reais na presidência da república pro Pazuello. 16 mil reais. Você contribuinte, quanto tempo você demora pra conseguir 16 mil reais? Eu aposto que é bem provável que você demore mais de um mês. Pazuello está recebendo 16 mil reais por mês depois daquela gestão desastrosa
no Ministério da Justiça, não, do Ministério da Saúde. E é isso que aconteceu. O maluco foi lá, o cara fez uma baderna no exército, deixou todo mundo em Brasília, sei lá, com o cabelo em pé. Aí o cara vai lá e consegue um cargo de 16 mil reais. Que sinaliza o quê? Qual é a função e a responsabilidade desse cargo, que mal lhe pergunte? Cara, eu não lembro exatamente o que esse cargo faz, mas acho que ele faz parecer, não sei, é um cargo burocrático em Brasília, tá ligado? Que ele não tem condição nenhuma de exercer, assim como ele não tinha, qualificação nenhuma pra assumir o Ministério da Saúde. Porque ele é incompetente. É isso, ele é um general incompetente. O que acontece nesse governo é que as pessoas acham que, porque é militar, ele é claramente hábil a fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Ensino militar pode ser bacana, pode ter, sei lá, méritos que eu desconheço, então eu não vou entrar a fundo, porque eu não vou falar sobre coisas que eu não conheço. Mas assim, só porque você é militar não significa que você é automaticamente qualificado pra fazer alguma coisa. E o Pazuello é o exemplo clássico disso. E aí o maluco, ele assume lá um cargo na secretaria lá não sei se é uma secretaria, um cargo lá, um cargo burocrático em Brasília, ganha 16 mil reais por mês. E o Bolsonaro manda uma mensagem clara dizendo que não pode ser mal com o meu menino. Não sejam maus com o meu menino. E aí o que acontece? Aí o comando do exército fica naquela situação meio, o presidente meio que não quer. E qual que é o problema disso? É que como o Bolsonaro, ele é tecnicamente o comandante supremo das Forças Armadas, significa que ele poderia, em tese, revogar qualquer punição que o comandante do exército viesse a fazer, certo? Então, se, por exemplo, o comandante chegasse e falasse prisão 30 dias, o Bolsonaro podia revogar a prisão. E aí o comandante do exército ia ficar desmoralizado e ele provavelmente ia renunciar por causa disso. E isso seria uma situação um tanto quanto perigosa, porque se você for lembrar bem, há 2 meses atrás teve uma renúncia coletiva dos 3 comandantes das 3 forças. Então caiu o comandante da Marinha, caiu o comandante da Aeronáutica, é comandante que fala, sei lá, enfim, os malucos que mandam na Marinha, na Aeronáutica e no Exército. Os 3 foram embora. E aí, agora tem 3 novos. O da Aeronáutica é claramente bolsonarista. Ele tem umas redes sociais bem bacanas de ver, assim, sabe? Perfeito. Bem estilo escola Vilas Boas, General Vilas Boas, mesma vibe, assim, twitteiro pra caramba. E aí o novo general, né, aliás, o novo comandante do exército, ele já tinha uma animosidade ali com o Bolsonaro, por quê? Pasme, qual que era a animosidade? É que o comandante atual do exército, antes dele ser promovido a comandante, ele falou bem de máscaras e de isolamento social. Aí o Bolsonaro ficou puto. Ele falou, não quero esse maluco aqui, eu não quero nomear este maluco aqui. Mas ele teve que nomear porque a situação das Forças Armadas estava um pouco tensas, né? E pela hierarquia, né? Aliás, pela antiguidade, o critério da antiguidade, que é assim que você escolhe, em tese, né, os comandantes. Ele acabou nomeando esse maluco que ele não tem tanta afinidade. E o que acontece? Na prática, então, se o Paulo Sérgio, o atual comandante, fosse desmoralizado, isso significaria que ele teria que cair também. Ele provavelmente cairia também. E aí o Bolsonaro teria uma terceira chance, aliás, mais uma chance, uma segunda chance de tentar nomear, emplacar alguém que seja mais alinhado aos propósitos de aparelhamento do presidente da República, né? Então você percebe que a situação já era um pouco difícil. Entende? Sim. Mas ainda assim, eu acho que o que devia ser feito era alguma espécie de punição. O que o comando do exército fez? Nada. Eles arquivaram o rolê. Eles não fizeram merda nenhuma. E pior... Você acha que Desculpa. essa ideia de não... Essa decisão de não punir desmoraliza o exército com o exército? Você acredita? Cara, assim, eu não sou um profundo conhecedor dos militares, mas eu acredito que sim. Pelo que eu tava lendo dos observadores, né, nas pessoas, dos colunistas que têm um pouco mais de acesso aos militares, eu acho que houve um certo, enfim, nível de descontentamento, mas não bastante pra você se revoltar ou falar alguma coisa sobre. Eu acho que a gente pode usar de parâmetro o Mourão, que o Mourão, ele foi um general que ele foi punido disciplinarmente 2 vezes, se não me engano.
por comentários políticos durante o governo Dilma. E ele próprio falou que o Pazuello devia ser punido. E depois da ausência de punição, o Mourão só falou: eu não posso comentar a decisão por conta de disciplina. Então, assim, claramente há um descontentamento, e os generais que enfim, se manifestam com mais frequência, tipo General Santos Cruz, que integrava o governo, mas depois de tretar com o Carluxo, ele vazou. O General Santos Cruz falou que foi, assim, lastimável, né? Então eu imagino que há um descontentamento nesse sentido, sim. E eu imagino que o que foi feito aqui foi uma tentativa de... sei lá, as pessoas estão falando que isso foi uma escolha de Sofia, porque não tinha uma escolha fácil pra ser feita, né? Mas assim, na minha opinião, eu acho que isso é coisa de gente frouxa. Eu acho que o comandante foi frouxo. Porque se o medo fosse ele ser desmoralizado e perder a autoridade que ele tem, ele já foi desmoralizado agora. Ele efetivamente foi desmoralizado com a ausência de ação dele. Por mais que você seja de direita ou de esquerda, do exército ou não, já começa a ficar extremamente feio a situação da pandemia para qualquer instituição que seja ligada a ela, por meio do presidente Bolsonaro, né? E o exército, por mais que tenha suas linhas ideológicas presentes, fortes, recorrentes, problemáticas, sim, mas pro exército, em todos os níveis, eu já percebo que eles não estão mais gostando de ter que estar sempre associados ao Bolsonaro, por mais bolsonaristas que muitos deles sejam. E eu sinto que, cara, talvez eu, por não ser militar, minha ideia seja diferente, mas se eu fosse comandante, não, beleza, punir o Pazuello, o Bolsonaro revogou, então com licença, renuncio e só falo, seguinte, se não for do meu jeito, eu não quero. Então, é por isso que eu falo que foi uma coisa frouxa, porque assim, beleza, o Bolsonaro ia ter mais uma chance de escolher outro comandante se isso acontecesse e a crise ia se alastrar, mas a crise já não está se alastrando de outra forma, porque assim, nessa semana que aconteceu essa absolvição do Pazuello, que eu já preciso chegar nisso, porque eu não terminei de falar sobre isso, porque por isso que eu falei, eu ia entrar nesse tema e eu não ia parar de falar, mas assim, você tem percebido como a PM tem agido ultimamente? Você consegue ter essa percepção de como a PM tem agido ultimamente? Porque nos últimos... mais truculenta, mais investitória. Nessa semana, a gente teve a manifestação eu não lembro em qual cidade, acho que Pernambuco, enfim, contrária ao Bolsonaro, acho que de 29 de maio. E aí a PM foi lá e meteu bala dos manifestantes e cegou 2 pessoas. Que não tinha a ver com manifestação, inclusive. Eram pessoas que eram transeuntes. Era gente que tava tentando comprar material pro trabalho e levou o tiro no olho e ficou cego. Beleza? Porque, pelo que eu, se não me engano, acho que foi o comandante da PM, o coronel, não lembro. Enfim, até pouco tempo atrás eles não sabiam quem tinha dado a ordem, né? Eventualmente, acho que eles descobriram quem foi e afastaram o indivíduo. Mas teve esse caso em Pernambuco que tava, tipo, a galera de boa, e a galera, enfim, vamos atirar bala de borracha e gás lacrimogêneo, como é feito com manifestações de esquerda, né? Se você for ver as motocicletas, a gente nunca vê ninguém tendo nenhum dano de qualquer espécie, a gente vê só policiais militares agindo como stormtroopers. Sim, então, tipo, é um troço bizarro, né? E aí a gente tem, acho que no Distrito Federal, um PM dando voz de prisão pra um professor que tava no capô do carro dele escrito Bolsonaro genocida, e o PM achou que aquilo fosse um crime contra o presidente da República. E eu já adianto que não é. E é isso que a Polícia Federal também disse quando o professor foi conduzido, né, pra dar explicações. A Polícia Federal ficou, mano, qual fita, por que esse maluco tá sendo preso? E aí soltaram o professor, mas não sem antes o professor ter dito que levou uns pontapé do PM, porque é isso que o PM faz. Que mais? Nessa semana também, se não me engano, foi ontem ou anteontem. Minha noção de tempo por conta da pandemia está afetada, mas eu acho que foi ontem ou sexta. Enfim, tanto faz. O vereador de Curitiba, Renato Freitas, egresso da Universidade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre pela UFPR. E como eu disse, vereador e advogado, ele foi simplesmente levado
quando ele estava jogando basquete em uma quadra pública, né? Então, e a razão pela qual ele foi apreendido também... Apreendido você faz isso com o menor infrator. Ele foi conduzido pra delegacia. Foi porque ele estava, sei lá... primeiro que o PM falou que ele não sabia por que ele estava sendo preso. Depois ele falou sobre atrapalhar a abordagem policial. Eu fiquei... Que, cara? Não. E perturbação do sossego. É uns migué. Porque é isso. Essa galera, enfim, as agências do poder punitivo, como nós falamos na nossa área, elas agem de maneira extremamente seletiva e eles pegam qualquer instrumento que seja vagamente adequado para a situação e eles usam. Então, e é por isso que foi, por exemplo, um sacrifício para reconhecerem que o Daniel Silveira, aquele deputado bolsonarista que foi preso por conta das ameaças do STF, para que seja reconhecido que ele foi... ele desacatou a policial que ele tava gritando quando ele foi conduzido pra delegacia. Ele tava sem máscara, ele tava gritando com a policial. Então, assim, aquilo é claramente uma cena de desacato, mas você não vê isso quando, sabe? Porque desacato é geralmente quando o PM se sente desrespeitado por alguém que ele considera inferior, né? Sim. E é isso que acontece na prática. E aí, tipo, eles arrumam motivos pra te prender. Que mal lhe pergunte como que o Renato Freitas, jogando basquete numa quadra pública, estava perturbando a ordem, ele tava... Você percebe? Então, é uma praça pública, e como que, é um local... E o que esse PM... Que não tava fechado. O que esse PM tá fazendo perto da quadra de basquete, onde um vereador de esquerda tá jogando basquete? Pois é, o Renato, ele tem um histórico de perseguição de certos indivíduos, sabe? E não foi a primeira vez que ele foi preso naquele batalhão. Veja só. Ele relatou algum maltrato de alguma forma? Não sei, eu não acompanhei a coletiva dele inteira, mas pra quem tiver interesse, vai na página do Instagram dele, ou na Mídia Ninja. A Mídia Ninja também fez a cobertura da prisão dele. Mas tá lá, tem vídeo de todos os ângulos, do início ao fim da abordagem. Tipo, cara, assim, tá 100% documentado. Então, assim, sim. É PM. É isso que a PM faz. Não, e outra coisa, essa lei de segurança também já começa a mostrar seus dentes, né? A Lei de Segurança Nacional? A Lei de Segurança Nacional, inclusive, pra quem acompanhou a saga do TCC, foi sobre isso que eu escrevi. A Lei de Segurança Nacional, ela meio que como costuma ser dito, um entulho da ditadura, né? E alguns doutrinadores falam que ela tem um sono profundo... aliás, como é que é? Um descanso... eu esqueci exatamente como é que é o termo, mas ela tem um sono leve e profundo e longo, assim, sabe? Porque ela fica muito tempo inativa, ninguém fala sobre ela. Aí, de repente, quando ela acorda com fome. Porque é geralmente em momentos questionáveis que ela volta, assim, sabe? Porque existe toda uma forma de confusão do que é um crime político, né? De um crime contra o Estado. E o que é um crime comum, né? Então eles vão colocando condutas que, digamos, às vezes afetam o governo e a pessoa que ocupa a cadeira da presidência da República, e eles entendem isso como se fosse uma ofensa ao Estado brasileiro. É de volta a confusão entre governo e Estado. Isso acontece sempre. E a Lei de Segurança Nacional é um expoente dessa lógica. Embora ela seja bem melhor, diga-se de passagem, do que outras leis de segurança nacional que vieram antes dela, da época da ditadura. É lógico que a atual LSN de 83, ela é da época da ditadura, mas assim, já era um período de transição democrática, então ela é menos mal. Entende? As versões eram bem piores. Sim. Eu só retomando o pensamento que você falou, como é que chama? Passeata de moto que o Bolsonaro faz? Motociata. Motociata. Que horror. Mas, assim, né, pra quem estiver ouvindo, se o seu protesto você tira foto com um PM, me desculpe, assim, eu sei que existem PMs maravilhosos e honestos, mas... Conheço, inclusive. Se no teu Conheço, eu também, inclusive, que fazem um trabalho muito respeitável. Não é fácil, merecem mais direitos. A gente tá vendo aí no Centro Cívico
aqui do Paraná, os policiais aposentados, que perderam sua aposentadoria, perderam seus direitos. Mas se você tira foto com PM no seu protesto, o seu protesto não está machucando o sistema. Não tá, desculpa, tá? Essa é uma do jeito que você percebe se seu protesto tá com o direcionamento certo ou se você tá indo ao contrário. Você tá indo na direção contrária, tá? Se você tira foto... É massa de manobra, cara. Assim, com PM num protesto, você não... Teu protesto não é progressista, tá? Você não tá... Não, mas essa galera, eles não querem ser progressistas também. Eles se acham conservadores. Embora eles não sejam. Eles só são... Enfim. Deixa eu fazer outro parênteses. Você falou da PM. Eu vou deixar claro para a audiência de que quando eu falo da PM, eu falo da instituição PM, não de PMs individuais. Eu falo da tendência que existe dentro da instituição da Polícia Militar. Por quê? O problema é a militarização, na minha opinião. Porque a militarização, por exemplo, das polícias militares é uma questão que eles são tratados como forças auxiliares das Forças Armadas. Então, eles seguem toda a lógica das Forças Armadas num ambiente urbano que deveria ser pautado pelo civil, né? Então, não existe uma necessidade de que a polícia fosse militarizada também, porque isso impede que o PM, por exemplo, ele seja tratado como um trabalhador normal. Como você falou, os policiais perderam as aposentadorias e PM não pode fazer greve, né? Porque senão vira motim. Então, mas se fossem policiais civis, né, a gente não teria esse problema. Então, assim... Na verdade, dois fatores aqui. A militarização da polícia impede que existam e seja feita uma busca justa por direitos civis aos trabalhadores, que são os policiais. Direitos trabalhistas, na realidade. Trabalhistas, perdão. E também nos rouba como sociedade de responsabilizar eles como civis, assim, né? Desculpa, mas... Sim, é porque PM, por certas pessoas da sociedade, é tratado como se, fosse invencível. Não é um trabalhador que tá passando por doses extremas de estresse todos os dias e ameaça a própria vida e própria integridade física. E e segue preceitos muito estranhos, na minha opinião, do que o militarismo prega, né? Então isso impede que as pessoas vejam elas como pessoas, como seres humanos, como trabalhadores, que deveriam ter seus direitos respeitados também, porque a gente só consegue isso, enfim, parte da forma de superação desse buraco que a gente se encontra é valorização das forças de segurança pública, né? Mas não é isso que acontece, a gente tem uma cooptação das forças de segurança pública, não é isso que, enfim, não é isso que deveria acontecer, né? E como tudo que persiste no erro no Brasil, alguém lucra com isso, né? Sim. Alguém lucra com a desorganização que um país sofre quando a sua polícia é militarizada em 2021. Com níveis de... com níveis de... Como é que fala? Quando uma classe é afastada da outra? De estratificação social estratificação. muito alto. Pode ser, não, tem outro nome, mas não, num país... não vou usar a palavra subdesenvolvido, vou cortar tudo isso, mas bom, um país que tem muito ao que se resolver, ter uma polícia militarizada é definitivamente algo que não precisa. Não precisa, sabe? Último e ponto também, cara... Diga, E me desculpe, mas que completo caos burocrático. Uma PM baseada em uma lei de segurança nacional, certo? Vai lá e prende um advogado, sei o quê. E daí a Polícia Federal recebe... Nesse caso do Renato não tem a ver com a LSN não, tá? A LSN foi usada só no caso do professor lá, do Distrito Federal. Tá. Então o professor é preso, certo? E daí, pela PM, correto? Isso. E daí a PF solta o cara. Isso. E não porque a PF apurou e daí não, realmente a gente se enganou. É porque a PF olhou pro papel e falou... Mas que absurdo! Num país moderno, um país que necessita urgentemente de uma segurança nacional única
e Eu não moderna. confio tanto assim na PF também, mas sim, é um pouco isso. Isso também não é colocar a PF num pedestal. Eu tô falando da situação, o pesadelo burocrático institucional de ter duas polícias que literalmente conversam consigo, mas exatamente por isso, elas não estão no mesmo sistema, elas conversam entre si. Que absurdo, Gustavo. Que ódio, cara. Ai, tá, olha só, a última questão que eu ia levantar da questão do Pazuello é que o processo disciplinar dele foi arquivado com base, assim, a justificativa foi acatar a argumentação da defesa do Pazuello. Você sabe qual foi a argumentação da defesa do Pazuello, Antônio? A argumentação da defesa do Pazuello falou que... Olha o que a extrema-direita fez com esse país. A argumentação foi que aquilo não era um ato político. O carro de som com o presidente da República na motociata não era um ato político. Você quer saber por que não era um ato político? Por que não era um ato político? Não era um ato político, porque o presidente da República não está afiliado em nenhum partido nesse momento. E eu não consigo falar isso sem ficar corado. Eu não sei como é que alguém escreve isso no papel de forma séria. O presidente da República não está afiliado a nenhum partido no momento. E a campanha presidencial ainda não começou, portanto, não foi um ato político. E o comando do exército, acatando a defesa, está dizendo: pode crer, não é uma manifestação política. Olha, se eu já ouvi migué nessa vida, se eu já ouvi algum migué na minha vida, Gustavo... Mano. Um protesto que tinha cartazes explicitamente de direita, tinha cartazes de ódio explícito à esquerda, uma manifestação que é claramente politizada e polarizada, não era só... É um palanque! É um carro de som. Você já usou um carro de som se não fosse pra fazer micareta ou comício político? Eu nunca vi. É de cair o cu da bunda, bicho. Porque é migué. Não, assim, é migué. Mano, eu não consigo, cara. Imagina você escrever isso. Você sabe que às vezes eu tô trabalhando e aí eu olho assim e falo: putz, eu não vou pedir isso aqui pro juiz, porque é muito cara de pau. Eu não consigo. E aí os moleque, eles chegam com essa de que não era. Sabe? Mas eu tenho certeza que os caras, tipo, escreveram na hora isso. Tipo, putz, e agora? O que a gente escreve, Marcinho? Marcinho. Deu Marcinho. É que ele não tá afiliado em nenhum partido dele, né? É isso. Ele escreveu assim. Pronto, pode mandar o fax. Mano. Fechou. Eu acredito mais naquele migué. Porque esse governo só faz migué. Aquele migué do Ministério da Saúde. De que, a gente não respondeu os e-mails da Pfizer porque tinha um vírus no computador. Cara, eu não entendo como que esse migué cola. Porque, tem um computador com vírus. Ou o servidor tá com vírus e tal. Mas assim, resolve em uma semana, cara. Uma semana resolveu. Você formatou, pode ter o servidor inteiro, mas em uma semana você com dinheiro e recurso e o que eu imagino que deve ser os melhores técnicos de TI de Goiás, né? Você resolve, formata um servidor e reinicia ele do zero bonitinho, né? Não sou louco, né? Eu não sei, eu não tenho formação na área, mas eu acho que sim. Não, pensa... Não. Eu acho. Como assim? Um servidor que te impediu de ler um e-mail... E-mails. Mano, é uma pandemia, meu irmão. É o Ministério da Saúde durante uma pandemia. Qualquer e-mail da caixa de e-mails é importante. Qualquer um deles. Todos eles são importantes. Todos eles.
Eu odeio esse país, nesse ponto. Mentira. Não chego a odiar o país ainda. Vai ter bolsonarista aqui embaixo. Na verdade, eu sou técnico de TI. Eu demoro 7 meses pra voltar a... Tá certo, cara. Todo o cofre, o recurso, e daí caiu pra sempre um servidor inteiro do governo brasileiro e eles demoraram. E ficou fora do ar e eles não conseguiram responder e-mail. Não, tranquilo. É isso mesmo. Com certeza. Isso. E às vezes eu lembro casualmente de que o Bolsonaro, ele não usa o sistema interno da BIM pra mandar mensagens de texto, ele usa o WhatsApp. Tá ligado? É o presidente da República lidando com questões sensíveis de Estado pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Sabe o que eu acho? Eu acho que, tipo, a segurança nacional e o Itamaraty, eles deram um passo tão grande pra trás que não faz diferença a essa altura. Os outros países, eles devem olhar para as informações secretas, completamente acessíveis pra eles do Brasil, e falam, ok. Mano, meu olho tá tremendo aqui, tá ligado? Tipo, não é nem de brincadeira. Eu realmente tô com o olho tremendo. O Biden e a China, eles devem olhar e tipo, mensagem exata, ele vai fazer exatamente o que a gente quer. Beleza. E eles continuam andando assim. Porque tá exposto. Tá tudo bem, Gustavo? Tá. Não tá tudo bem. Mas os bolsonaristas estão felizes porque caiu 50 centavos o dólar, ó. Então, isso aqui de novo, entramos no progresso ponto que eu ia falar, que eu falei antes na realidade. Eu espero que isso seja uma simulação. Porque de aliens, aliás, objetos voadores não identificados, é um erro na simulação só. E é só tipo o GM do servidor dando uma olhada com uns troços pra ver a simulação de perto, tá ligado? É menos assustador, não é? Não é menos assustador? É menos assustador. O fascismo é um rolê que tá rolando de novo, for some reason. É porque o servidor quer que a gente simule isso, tá ligado? É bem mais fácil. É bem mais aceitável. É bem mais tipo, beleza, mas aí eu não tenho autonomia. Livre-arbítrio é uma mentira. Tá, e daí? Quem liga pra livre-arbítrio? Sabe? Quem liga? Você nem sabe se vai existir ou não, então que adianta ser real ou não. Justamente, se você não existe de verdade, e aí, cara? Aproveita aí, cara. Tá, e daí? O que você vai fazer? Essa é a minha negócio. E se for uma simulação, eles não vão deixar a gente sair. Sim, mas tomara que seja. Tomara que a planeta Terra já tenha explodido milhões de anos atrás e na verdade a gente é uma simulação pra deixar os humanos que sobreviveram felizes, assim. Pra sempre. E se formos todos consciências dentro de um chip? Eu acho que é um bom ponto pra encerrar o episódio de hoje. E se nada importar, Gustavo? É menos mal, né? Se tudo for fútil pra cacete, Gustavo. Eu espero. Eu juro, as pessoas acham que eu tô brincando quando eu falo que eu quero que as coisas sejam uma simulação, mas eu realmente não estou. Eu acho que devia ser mesmo. Eu acho que ia ser super maneiro. Na verdade, ia ser tão fútil que na verdade ia dar um sentido pra vida. Você fica tipo, pode crer. Entendi. Memes que são tão deep and dank que eles voltam ao normal. Que eles fazem parte da realidade, na verdade. Meu Deus. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Eu não sei o que foi isso. Isso foi só uma conversa que eu teria normalmente, sei lá, no Discord. Sim. Isso é uma conversa normal entre a gente, na maioria dos dias. Sim. Foi um prazer ter essa conversa com você aqui, querido. Muito obrigado, eu espero que a gente consiga monetizar as nossas conversas normais do dia a dia. Sim. Depois disso aqui é um OnlyFans. Só, tá ligado? Já estamos no plano F. Não, OnlyFans calma. é o plano G. Não, calma. Ainda tem o plano da dancinha. Não fiz a dancinha ainda. Uma coisa de cada vez. Vai virar um TikTok o seu canal, tá ligado? Então é isso. Yes. TikTok. Beijos. Beijo, pessoal. Você fala o que de TikTok?